Quero dar um bom dia, amada igreja. Bom dia. Vamos dar início a mais um culto na casa do nosso Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos assim na sua casa. Convido a amada igreja a colocar-se de pés. Vamos iniciar mais um culto na casa do nosso Deus. Vamos realizar uma oração nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te pedimos perdão pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos que foi desagradável aos teus olhos. Pai, abençoa cada irmão que chegou e aqueles que nos assistem, e abençoa assim que possamos ser edificados, Pai, pela Tua Palavra, pelos cânticos que serão entoados, que assim seja tudo feito para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todo o transcorrer deste culto e apressa os passos daqueles que ainda virão. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar? Vamos cantar o cântico Querido Lar, de número 517. 517, Querido Lar. 23. Todas as terras irão chegar, um a um, na eterna mansão para lhe morar. Sim, um a um, vestidos de trajes celestiais, bem longe do mundo e dos tristes ais, desfrutam com Cristo a perfeita paz, gozando uma vida que satisfaz, no eterno lar, querido lar, em luz entrando a um, no eterno lar, lindo lar, sim, um a um. Também nós havemos de ali chegar, um a um, da glória dos salvos compartilhar. Sim, um a um, iremos entrar nesse lar de além, sem muito sofrer no viver de aquém. Mas outros terão de lutar, sofrer, porém hão de entrar sem desfalecer, no eterno lar, querido lar, em luz entrando a um, no eterno lar, no lindo lar, sem um a um, humilde e submissos a ti, Senhor, todos nós queremos viver sob o teu favor. Sem todos nós, contigo almejamos participar da vida gloriosa do eterno lar. Ó tu que dominas a terra e os céus, transporta-nos todos nos braços teus, no eterno lar, querido lar, em luz entrando um a um, no eterno lar, no lindo lar, sem um a um. Amém? Vamos cantar ainda mais um hino do cantor cristão, de número 195, Vida por um Olhar. Vida por um Olhar. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê
acharás. Terás vida e olhar pra Jesus Salvador. Sangue seu derramado Ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Viverás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Não há choro, remorso, nem dor, nem consiga remir a qualquer pecador. Só o sangue do bom Redentor. Viverás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele todo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Foi Jesus que por ti padeceu. Viverás. Terás vida e olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus gozarás. Viverás. Terás vida em olhar pra Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23. Todos acharam? Salmos, capítulo 23, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela leitura que foi realizada. Te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas. Abençoa ainda todo o transcorrer deste culto, que seja para a edificação espiritual do teu povo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o cântico Quem Pode Livrar. Enquanto estivermos cantando este cântico, os irmãos podem entregar os dízimos e ofertas no altar do Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Se Ele é poderoso para nos salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Se Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos
estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Como o Senhor. Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. A vitória. A vitória. Amém. Obrigado por te louvor. Tem que enfrentar o medo, Raquel. Bem, Apocalipse, capítulo 13, versículos de 1 a 18. Apocalipse 13, de 1 a 18, mas nós vamos ler até o versículo 8, depois te ler o restante, ok? Apocalipse 13, versículo de 1 a 18. Diz assim, então, a palavra do Senhor registrada no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de 1 a 18. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E o povo de Deus diz: querido Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós agora através do teu servo para glorificar o teu nome, Pai. E que as nossas vidas sejam edificadas, exortadas, consoladas e alimentadas pela tua palavra para continuarmos te servindo a cada dia, Senhor. Abençoa os irmãos que não puderam vir por motivo de enfermidades. Ajuda-os, ó Deus, segundo o teu querer e tua vontade, que nos próximos cultos já estejam conosco. Nós pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre as duas bestas, mas nós vamos falar hoje pela manhã da primeira besta e à noite vamos falar sobre a segunda besta. Então,
você tem que vir assistir o culto hoje pela manhã e à noite, né? Para você então entender sobre as duas bestas. Essas duas bestas, elas são os principais ministros do engano e crueldade de Satanás. Essas duas bestas, elas são os principais ministros de crueldade de Satanás. A primeira besta é a besta que veio do mar, temos do versículo de 1 a 10. João, ele nos mostra a aparência dela. Como é que ela se apresenta? Como é que João viu esta besta? Então, ele nos diz aqui que ela, na cabeça da besta, João viu algo diferente. Quero dizer já para os irmãos que esta besta é uma pessoa, tá? É uma pessoa. E aqui o termo besta quer dizer alguém que é cruel. É alguém que é cruel. Porque a besta, ela quer dizer simplesmente, como animal, é zoom, né, que é vida, animal. Mas aqui ela tem outro sentido diferente. Então fala da crueldade de um ser humano conduzido, regido pelo próprio Satanás contra Deus. Então ela fala, João diz que ela tem 10 chifres, né? Então cada chifre tem uma coroa. Cada chifre tem uma coroa. Chifre na Bíblia sempre significa autoridade ou poder, né? A Bíblia nos fala disso. Então, aí, tem também 7 cabeças, e cada cabeça tem um nome de blasfêmia. Veja bem, 10 chifres, cada chifre uma coroa, mas tem também 7 cabeças, em cada cabeça nome de blasfêmia contra Deus. Esta besta que surge do mar, João viu ela surgindo do mar, vinha do mar, água, né? Então, aqui, aparentemente, é um gentio. Então, nós temos uma forma final do poder mundial, do poder gentio. Então, seu domínio será marcado por força bruta, mas terá seu fim. Essa primeira besta, como eu disse, é um ser humano, é uma pessoa, né? E provavelmente ela será um gentio. Gentio é uma pessoa que não é judeu, de fora. E então, ela vai agir com crueldade, tá? Tudo que você possa imaginar de crueldade, que você nunca viu, ela vai existir. Essa pessoa, este homem, é conduzido por Satanás, assim ele vai fazer. Porque ele tem um objetivo, é contra Deus, é destruir tudo aquilo que é do Senhor. Isso fala também, irmãos, do período gentio em Israel, em Jerusalém. Hoje Jerusalém é dominada também pelos gentios. Hoje tem a cidade dos judeus, a terra dos judeus é dominada pelos gentios. Jerusalém, aquele pedaço, Israel está apenas num pedacinho de terra que eles chamam de Palestina, né, que estão chamando de Palestina. Israel tem um pedaço dessa terra que Deus deu, que é Canaã, que estão chamando de Palestina hoje. Não é, na Bíblia não tem esse nome Palestina, mas nós não vamos entrar no assunto porque isso é grande. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui, então, que esse poder dos gentios chegará ao fim, e o poder da besta também chegará ao fim desse cruel. Então, essa besta, ela surge do mar. Mar sempre é usado em sentido figurado para uma grande multidão. Gênesis 22, 17. Moisés fala de uma grande multidão. Então, veja bem. Surgiu do mar, representando multidão. De onde ela sai? Do meio das nações. Do meio dessa grande multidão vai surgir este cidadão regido por Satanás. Então, aqui o que a Bíblia nos mostra é que essa besta é uma pessoa e não simplesmente um princípio de força. Ela é uma pessoa. Alguém disse que ela é apenas uma força, mas não é uma força, não é um princípio de força, porque olhando para Apocalipse, capítulo 19, vamos olhar para o capítulo 19 de Apocalipse. Se você tem Bíblia, abre aí, Apocalipse 19 e o versículo 20. Veja bem, Apocalipse 19 e 20, ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que
com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora veja Apocalipse 20 e o versículo 10, que nos diz aqui a palavra do Senhor. Apocalipse 20 e o versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Se fosse uma força, ela não estaria sendo lançada no inferno. Isso é prova de que é uma pessoa, porque ela foi lançada no inferno, no lago de fogo, junto com o diabo e o falso profeta, né? Aqui que muita gente está enganada pensando que Satanás, ele está no inferno. Não está não. Eu estava olhando num programa de televisão e aí o camarada olhou assim de um dos bandidos que foram mortos e ele disse, está no colo do gramunhão. O outro disse, está no colo do diabo. Não, não está não, filho. Não está sentado lá no colo de Satanás, não. Satanás está nesse mundo aqui enganando as pessoas. Então, isso prova de que essa besta é uma pessoa. A besta é sustentada, é inspirada, fortalecida e controlada por Satanás. Inspirada, controlada, exercida autoridade sobre ela, tudo isso é por Satanás. Então ela vive para ele. Então será o último governante gentil, ou seja, é o último governante gentil da parte do mundo todo. Essa besta, e nada mais ela do que é o anticristo. Ele, o anticristo que a Bíblia nos mostra. Então, isto nos mostra está lá escrito em Daniel 9, 26 e 27, 2 Tessalonicenses 2, 6, 8, quando Paulo está falando. Então, será o último governante gentil, tá? E ela aparecerá após o arrebatamento da igreja. Ela é o príncipe que há de vir. O Daniel fala de um príncipe, de alguém que vem, que vai vir, mas é mau, é perverso. Então, o último governante gentil desse mundo que o mundo vai ver. E é o último governante gentil que pisará em Jerusalém. Que vai chegar lá. Está chegando ao fim. Quando eu estava estudando isso aqui, olhando, e irmãos, cada vez que eu olho, estudo, e a gente vai aprendendo mais, parecem coisas novas que vão aparecer nas Sagradas Escrituras, e eu começo a lembrar daqueles irmãos que outra hora estavam conosco, e hoje já não estão mais. E da crueldade, tudo o que vai acontecer, e às vezes vem aquela dor, a tristeza no coração. Mas cada um é responsável pelos seus atos. O pai não levará a culpa do filho, nem o filho a culpa do pai, nem a esposa do esposo, e nem o esposo da esposa. Cada um é responsável pelos seus atos. E a Bíblia nos está mostrando aqui algo interessante. Então, vai vir essa pessoa? Vai. Então ela será esse último gentil, é o anticristo que virá. E hoje, se nós olharmos o mundo inteiro, tudo que você está olhando, você está vendo, está sendo desenhado, está se funilando para chegar, é isso aqui. Isso aqui é um treinamento, já é uma adequação daquilo que você vai ver no futuro, do que a Bíblia está dizendo. Nós estamos vendo porque quem está preparando tudo isso já é o espírito do anticristo. João disse que ele já estava lá e na época de João, o anticristo, o espírito do anticristo já estava agindo. O espírito do anticristo agindo. Ele se parece, João vai dizer agora que ela se parece com um leopardo. Tem pés de urso, boca como de um leão. Leopardo, urso, leão, juntando tudo isto, nós vamos então entender que são impérios, né? Impérios. Isso aqui são impérios que ele está falando que já passaram. E ele nos diz, ele nos fala rapidamente aqui, leopardo e urso, leão, que está falando de impérios passados, e fala também da rapidez e o poder da velocidade com que esses impérios no passado agiram. Com poder, você vai olhar o Império Babilônico, como era perverso. E o que ainda há de vir. O que ainda
há de vir. Eu estava olhando outro dia, eu vi, parece que gente assim assustada, dizendo, a China vai dominar o mundo? É a China? Não sei, filho. Será que, eu estava perguntando, será que é o presidente da China que vai ser, que é esse anticristo? Não sei, a Bíblia, eu sei que é um gentio. Eu sei que ele vai ser, essa pessoa aqui é o governo mundial, ele vai dominar o mundo inteiro, e os outros governantes que houverem vão ser subordinados a ele. Ele tem o poder dado por Satanás. E você olhando hoje o poder, a manifestação do poder demoníaco, como tem sido muito grande. A autoridade dela, no versículo 2, a parte B, diz que a autoridade dela vem de Satanás. O dragão, a besta, que tem o domínio mundial. A Bíblia chama de dragão, a serpente. Satanás tem vários nomes, apelidos, para ele enganar a humanidade, é assim que ele faz. Então ele tem esse domínio mundial, ele dá autoridade à besta. Satanás oferece esse domínio mundial, ele ofereceu esse domínio mundial a Cristo. Aí em Lucas 4, 5 e 8, ele mostrou para Jesus todo esse reino mundial. Ele ofereceu a Cristo, mas Jesus rejeitou. Ele rejeitou. Ele disse que o reino dele não era desse mundo, que Satanás também não tinha nada. O Satanás está mostrando um sistema, esse sistema mundial que é regido por ele, que entra política, economia, tudo isto. E que quando você olha assim e vê para a economia mundial, o jeito que ela está indo, é uma preparação. Tudo isso já está indo. Então, ele é um governo mundial. E Jesus recusou esse reino que Satanás deu. E lembrando que quantas pessoas estão dentro deste reino. Mas ele disse para Jesus que se Jesus aceitasse, colocando assim, eu estou usando minhas palavras aqui, mas olha, se você aceitar, você vai ter que me adorar, se ajoelhar, dobrar os teus joelhos diante de mim e vai me reconhecer como superior soberano. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só a Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então veja bem que agora o anticristo, o dragão, dá poder a essa besta, ou seja, Satanás dá poder ao anticristo para que ele possa governar mundialmente. A economia do mundo ela vai mal, vai cambaleando, melhor aqui, melhor no outro país, mas isso é porque quando ele vier, ele vai dar uma solução para tudo isso. Mostrar aos homens como é que é, para que as pessoas acreditem nele. Ele está agindo hoje, não se engane. Cabeça ferida mortal. Lá no versículo 3 ele diz isso, cabeça ferida mortal. Então, mas a ferida ela seria curada. Em Apocalipse 17:10 mostra que são reis ou forma de governo sobre o qual Roma existiu. Então, está mostrando ali uma forma de governo ou reino que já existiu. Roma, como um império, ela viveu no passado, mas esse império, muitos dizem que ele está ressurgindo. É força, é poder, é governo. Então, isso aqui provavelmente está falando de um poder falso, de uma morte falsa. Ou seja, o que significa isso? Ela foi ferida, mas ela reviveu. É um poder ou uma força que ele reviveu. Então, poder que estão ressurgindo e nascendo. Mas também pode ser uma ressurreição falsa do anticristo para a besta, para que, com qual finalidade? De enganar as pessoas. Mas o dragão, olha só, a besta ela dá adoração ao dragão. No versículo 4, nós temos aqui ele dizendo assim, versículo 4, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode pelejar contra a besta? Quem é semelhante a ela? Estava desafiando aqui o poder de Deus. A adoração à besta. Então, um povo iludido adora a besta. É um povo iludido, que não presta atenção porque não deu ouvido à palavra de Deus. Então, quem poderá lutar contra ela é a pergunta deles. Essa besta não tem piedade de ninguém. As pessoas ficam iludidas, olhando, aplaudindo ela, adorando, servindo,
Quem é que pode? Ela tem solução para tudo. E vão achar que ela é um Deus e vão adorá-la, mas adorando enganado. Irmãos, Satanás, ele trabalha dessa maneira. Ele procura dividir. Quando estava estudando, olhando e vendo como as igrejas estão divididas hoje. Quantos estão defendendo princípios antibíblicos? Igreja dividida. Ele faz isso para que os irmãos não se entendam uns com os outros. Porque aí o trabalho de Deus para de crescer. É dessa maneira. Você é iludido. O mestre da ilusão chama-se Satanás. Ele é o mestre da ilusão. Ontem nós estávamos conversando com o irmão Jaime, quando fomos visitar o irmão Efraim. Nós estávamos falando já do final. Como é que está? O porquê disso tudo que está acontecendo? A peste, a Bíblia diz que vem a peste. E com a peste vem o quê? A fome. Em vários lugares. Não se assuste, Jesus disse, não se assuste porque ainda não é o fim. Não é o fim. Então, a besta é arrogante. Versículos 5 e 6 mostram que por 42 meses blasfemará contra Deus. Olha só, 42 meses são 3 anos e meio que ela vai blasfemar contra Deus. Ela será cruel. Versículos 7, 9 e 10. É permitido ao anticristo massacrar o povo de Deus. Então, é um aviso aos crentes que a perseguição virá. Não desistam, a vitória final é nossa. Então, foi dada autoridade à besta. Lembrando que aqui o poder dela é limitado, porque só vai feito isso também porque Deus permite que por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, ela blasfeme contra Cristo. A blasfêmia hoje, se nós olharmos a blasfêmia contra Deus, ela tem sido escancarada. Mas isso aqui ainda não é o ápice, não é o final. Porque vocês vão ver, aliás, nós falando de nós não, né? Porque a igreja do Senhor está lá, já está com Cristo, né? Nós não vamos ver isso, graças a Deus. E assim eu creio que nós não vamos passar por isso, ver essa blasfêmia. Mas os irmãos que vão passar, aqueles que vão se converter lá, os que vão ver isso. Então, mas qual é a mensagem também para nós, irmãos? Mesmo que nós passemos por diversas dificuldades, tribulações, não devemos desistir, porque a vitória final é nossa. Os crentes redimidos habitam no céu. Em relação à pessoa não redimida, são governadas por anticristo e o adorarão. Aquelas pessoas não crentes na tribulação vão adorar o anticristo. São governadas por ele e dirigidas por eles. Como hoje você está vendo as pessoas sendo governadas por eles. Lá em João 8,44, Jesus diz muito bem isso, mostrando a todas as pessoas. Então, essas não estão escritas no livro da vida. Essas pessoas que vão adorar a besta não estão escritas no livro da vida. A Bíblia nos diz isso. E não está escrito no livro da vida significa não ser filho espiritual de Deus, não ser filho de Deus. E não está fora do juízo divino. Esse livro pertence ao Cordeiro que foi morto. É o livro que pertence ao Cordeiro que foi morto. Então, os crentes redimidos habitam no céu. Lá no capítulo 13, versículo 6, nós estamos aqui ainda, ele mostra os crentes que habitam no céu. A igreja de Cristo vai estar no céu, ela na bem-aventurança, né, recebendo o bema de Cristo e também nas bodas do Cordeiro. A igreja vai estar. Mas lembrando que todos aqueles que resolveram a seguir esse mundo, a seguir os conselhos do inimigo e os conselhos de Satanás, estarão com o nome terrivelmente fora do livro da vida. Satanás, ele não mostra quais são as intenções dele. Eu estava olhando um comentário de jornalista, ele dizendo que quando ele estudava jornalismo, eles aprenderam muito sobre o comunismo. Era só o que dava mais, era estudar as ideias do Karl Marx. E ele falando assim e a professora dele dizendo assim, olha, o comunismo resolve tudo. O comunismo resolve tudo. E ele então perguntou à professora, no final, e disse, professora, então por que nós não falamos abertamente para todo o país que o comunismo resolve tudo? Ela disse, não podemos falar. Não podemos falar para todas as pessoas. Satanás, ele não fala abertamente.
ele fala assim de uma maneira, mas ele não esclarece, ele não diz o que é, porque ele por trás tem o engano dele. Aparentemente parece algo tão bonito, mas por dentro, por trás, é algo totalmente terrível. Então, os crentes redimidos habitam no céu e são celestiais. Os adoradores da besta habitam na terra e são terrenos. Então, veja bem que os que são de Cristo estão no céu, são cidadãos do céu, estão com Ele. Por isso que adoram o Cordeiro, adoram a Cristo. Mas aqueles que adoram a besta são terrenos e estão na terra, e por isso adoram essa besta, esse anticristo, esse homem iníquo que Paulo está dizendo que ainda não veio porque há alguém que o detém. E quem é que detém ele, senão somente o poder de Deus, o Espírito Santo que faz isso. Não são as leis do país que faz isso. Observando tudo isso, a adoração a Satanás, ao poder demoníaco, o humanismo, tão difundido hoje, é um ato de adoração e está apenas a um passo do culto ao diabo. O humanismo hoje é ensinado, o que o humanismo coloca? O homem no centro de tudo. Você é o especial, você é que é o importante. É você, é o homem, ele é o Deus, ele é para si, ele é de si mesmo. Como se ele estivesse dizendo, olha, pode me cultuar. Eu mesmo vou me cultuar porque eu sou o máximo. Mas está a um ponto da adoração a Satanás. Mas lembrando que o inimigo, ele faz tudo isso para que o homem pense que ele é tão importante dessa maneira, colocando ele em primeiro lugar, mas qual é a finalidade? É tirar Deus da vida do homem, é afastar o homem a cada dia mais de Deus, mas ele vai puxando isso para si, para quando chegar lá na tribulação, aí sim ele vai mostrar para o homem, aquele que está servindo ele hoje, como que ele estava completamente enganado, porque essa adoração é para ele e não é para homem nenhum. Mas Deus está chamando a humanidade a uma compreensão total dos juízos apocalípticos que em breve acontecerão. Deus está chamando a atenção da humanidade para os acontecimentos apocalípticos que ainda hão de acontecer. Tudo isso que nós estamos vendo, Jesus já disse, lá no livro de Mateus, você vai olhar e vai ver tudinho, tem conexão aqui com o Apocalipse. Nós estamos nos últimos dias dos últimos tempos. Nós estamos vivendo, mas a qualquer momento, nós podemos olhar assim e dizer, Jesus está vindo. No final, estamos no final de tudo. E eu estava olhando assim, perguntando, quando eu estava estudando, e perguntando assim, puxa, estou passando por tudo isso, vendo tudo isso. E eu digo aos irmãos, eu estava meditando e pensando em outros que eram daqui da igreja, hoje estão no mundo, estão fora. Me veio a grande tristeza. Eu então chorei, olhando por tudo isso. Olhando para esses irmãos. Senhor, traz-os de volta antes que o Senhor venha. Ô Pai, porque ele não pereça. Se há algum entre eles que ainda não é salvo, que o Senhor possa salvá-los e trazê-los de volta. E aqueles que se são, traz-os de volta para o teu aprisco. Os santos estão seguros no céu. Sabe que ninguém poderá tirar eles de lá. Os santos da tribulação sabem que um cativeiro eterno no lago de fogo será a morada eterna da besta e seus seguidores. Então, amados, o que nós temos, a Bíblia nos está mostrando aqui, os santos, os salvos em Cristo Jesus, eles estão sabendo e sabem, estão convictos de que lá do céu ninguém poderá atingi-los, ninguém poderá chegar até ele, nenhum vivente aqui da terra poderá entrar lá no céu, porque lá eles estão guardados, estão protegidos pelo Cordeiro, estão pelo poder de Deus, e o diabo já foi expulso, Satanás não pode entrar lá. É a certeza e a convicção. E os irmãos da tribulação, eles sabem que
há um lugar reservado para a besta, o falso profeta e Satanás, que é o lago de fogo. Isso é para nós hoje entendermos, irmãos, de uma coisa: está chegando o fim e há um destino já feito por Deus para Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta, e para todos aqueles que seguem o ensino demoníaco, o ensino do diabo, que segue Satanás como um Deus deste século e que não quer saber do Evangelho de Cristo. Para a igreja e para nós, cada crente e irmãos, vamos conhecer mais e mais as Sagradas Escrituras e cada dia estamos unidos uns com os outros, unidos pelo amor a Cristo, nos fortalecendo uns aos outros, pois o dia está chegando e muitos vão ainda desfalecer. Eu estava ouvindo aquele cântico no início: de todas as terras irão chegar, um a um, nas mansões celestiais. Quantos estão entrando? Outros vão entrar, mas aqui vão sofrer. Outros vão entrar sem sofrer. Quantos irmãos estão padecendo por amor a Cristo, estão morrendo por causa da palavra de Deus, que não estão amando a sua própria vida, mas estão amando a Cristo. Coisa maravilhosa, incentivo para nós continuarmos vivendo e sabendo que tanto o diabo como todos os seus seguidores já têm um lugar definido, e aqueles que estão em Cristo Jesus já também têm um lugar onde vai viver por toda a eternidade. Por isso, amados, vamos seguir em frente, seguindo a Cristo, olhando para a Bíblia, unidos, vamos viver lado a lado um do outro, nos amando e dizendo: irmãos, vamos à frente, ninguém fique para trás. Olha, se tem alguém que está enfraquecendo, levanta, fortalece e diz: irmãos, está chegando o final, não desista, vamos continuar, porque a vitória é nossa, foi dada por Cristo Jesus. Livre estamos do juízo, e lembre-se que quem abandoná-lo, quem não quer segui-lo, vai então perecer na eternidade. Que Deus nos abençoe.